construção. Bom, eu comecei aqui a gravar isso para depois disponibilizar para o resto da turma, não? Sim. Então, deixa eu voltar. Deixa eu ver onde está isso. Agora, para variar, a internet está mais lenta. O da potência. Na parte da... Acho que era este. Aqui o ponto pode estar tanto fora como dentro. Ele o que eu fiz aqui? Eu coloquei este ponto que pode estar tanto dentro como fora. E eu coloquei outros dois pontos sobre a circunferência. Então, ele, a partir do ponto P e do ponto C, aí traça uma reta que está escondida, não aparece aqui a reta, e marca a interseção dessa reta com a circunferência. Então, se o ponto está dentro, a interseção ele vai pegar, não importa se o ponto está dentro ou o ponto está fora, vai ter a segunda interseção com a circunferência. Sim, pode falar. Foi aí que eu não consegui assimilar como eu faria a construção. A minha, quando eu movo o ponto P para dentro do círculo, ele aparece só o segmento PC e PD. Os outros dois não aparecem na minha construção. Não, a ideia é assim. A partir de P e C, você traça uma reta. Aí eu mando esconder e marco a interseção da reta com a circunferência. Isso determina D. Aí mando esconder a reta. E aí depois, para fazer a conta, eu preciso... eu coloco segmentos PD e DC. Mas a construção inicial é com uma reta. Porque aí não, independentemente si P está dentro o fora, eu consigo determinar o ponto D. A sacada aí da construção é essa daí. A partir de P e C, e a partir de P e B, a mesma coisa com P e B, não? Traça a reta PBE e a interseção da reta com a circunferência determina A. E aí dessa forma fica dinâmico, não? E aí incluso os triângulos semelhantes também, não? Dá para ver quando o ponto está fora, tem que considerar o triângulo PAC e PDB. E quando o ponto está dentro, são as mesmas letras, PAC e PBD. Nos dois casos, são as mesmas letrinhas, só que o que muda aqui é oposto pelo vértice. E aqui fora é ângulo comum. Mas isso... acho que isso ficou claro, não? Sim, ficou claro, eu entendi. Inclusive, eu fiz isso, construí com essas duas retas, né, concorrentes no ponto P, mas talvez eu creio que eu devo corrigir algum comando, aí por esse comando que o senhor colocou aí passo a passo, talvez seja isso que eu devo fazer também. Certo. Porque aí colocando os passos dá para contar a história toda, não? Fazer a demonstração. De todas formas, esta construção você pode ir lá na minha página e copiar, fazer uma cópia para você e salvar colocar outro nome e você modifica adiciona coisas ou retira coisas.
dá para ir lá na minha construção e copiar, e aí você modifica do jeito que você achar que fica melhor para você. O do Arco Capaz, deixa eu ver se eu lembro, é das primeiras, eu acho que. Mas o ângulo pode mudar, sim, pode ser variável. O duro é a gente não encontra, quando precisa não encontra as coisas. Né? Talvez seja bem da... não, é de ângulos na parte de... Congruência de triângulos... Congruência de triângulo, na parte de... Aqui, arco capaz. E este é o que tinha todos os passos. Aqui, se você vai lá no passo final, este é o ângulo alfa do arco capaz, não? Eu fiz variável aqui, não? Eu mudo o ângulo alfa aqui e ele muda aqui também. O que eu faço é defino a... Porque no início da história você tem um segmento e um ângulo. Tem que construir o arco capaz de esse segmento dado esse ângulo, não? Então, tudo começa por transportar esse ângulo, que aí eu faço variável, transportar esse ângulo aqui embaixo. Então, dá para fazer variável assim. Você coloca o ângulo aqui que muda. E esse ângulo fica registrado na letra alfa. Então, tudo que tem que fazer aqui embaixo é com vértice em A, construir um ângulo alfa para baixo, em sentido horário. E aí a construção fica dinâmica. Pode falar? Ah, sim, compreendi, sim. Eu tinha construído com esse ângulo fixo, aí por isso que ele ficou não dinâmico, né? Certo. Coloquei ele abaixo do segmento, como o senhor disse, converse no ponto A. Foi isso que eu fiz na minha construção. Agora deu para ver que está dinâmico, dá para fazer ele móvel, né? Dá para fazer ele móvel, não? Sempre que... Porque quando a gente faz na lousa, dá para fazer uma única figura, não? Mas quando a gente usa o computador, dá para... Os estudantes sempre gostam de ter movimento, não? Que chama atenção. Mas toda a chave é construir... aqui o ângulo está determinado por esos 3 pontos, ¿no? O que yo faço es embaixo, yo peso, y ele fica guardado na letra alfa, na janela de álgebra, estava escrito que o ângulo é alfa. Então, eu peso para construir o ângulo alfa aqui embaixo. Eu não construo a mão, este ângulo não é construído a mão. É construído a partir do símbolo alfa, que contém o valor do ângulo. Certo. Bom, então, deixa eu falar um pouquinho das coisas que tocaria hoje, não? O que toca hoje. Voltando aqui na página do curso, de novo, a gente estava comentando, a veces o acesso externo a veces funciona, na sexta-feira estava funcionando, mas eu tentei hoje de manhã e não estava funcionando. Então, não sei se você conseguiu entrar aí, Marlis. Pode falar se levantar a mão, Marlis, fica à vontade, não precisa levantar a mão. Ah, tudo bem. Consegui acessar, sim. Já vi que já está disponível a área, né? Isso. E vi uns materiais que tem lá em PDF, do GeoGebra, né? Certo. Bacana, muito interessante o material. E aí eu vou começar a utilizar esse recurso. Certo.
hoy sería 3A y 3B, ¿no? Circuncentro y ortocentro y sobreincentro, ¿no? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre circuncentro e ortocentro. Bom, aqui começa bem básico, ¿no? Como explicando aqui os passos para encontrar o circuncentro, ¿no? Que é as mediatrices dos lados do triângulo, ¿no? E tem que construir por lo menos, não sei por que coloquei esse daí. PB. Não, aqui era só para resultado prévio é que se o ponto P está sobre a mediatriz do lado BC, então a distância de P a B é a mesma que de P a C. E contrário, não? Se o P não está sobre a mediatriz, a distância de P a B difere da distância de P a C. Então, esta daqui é para ilustrar isso, não? Por isso coloquei com números aqui. Só quando o P está sobre a mediatriz é que os valores coincidem, não? E aí tem a demonstração dessa situação é bem mais... É para ir bem passo a passo, não? Aqui tem já vai lá nas concorrências das mediatrices, das três mediatrices. Então, esta é a mediatriz do lado BC, a mediatriz do lado AC e a mediatriz do lado AB. Elas concorrem no circuncentro. Isso define o ponto chamado circuncentro. E o circuncentro tem a propriedade que ele está a mesma distância dos três vértices. A mesma distância dos três vértices, ele é o centro do círculo circunscrito ao triângulo ABC, não? Esse daí também é o resultado bem básico, não? Hay análogo para las alturas. La concorgencia de las alturas determina o ortocentro, el otro centro de triángulo, como circuncentro. Ortocentro, que es representado por acá, es el punto en que las tres alturas del triángulo concorren. Si el triángulo es acutángulo, o ortocentro está no interior. Cuando el triángulo es rectángulo, ortocentro es o vértice que tenga un ángulo recto. Y cuando el triángulo es obtusángulo, ortocentro aparece fuera. No fica no interior del triángulo, ¿no? Entonces, ese ortocentro que é determinado pela concorrência das três alturas. E aqui está a demonstração, não? Que é reduzido ao caso se traça uma paralela ABC por A, esta paralela, traça uma paralela AC por B, esta paralela, e esta daqui também. Esta paralela AB por C, determina ese triángulo mayor. Para ese triángulo mayor, A', B', C', ese punto H es o circuncentro. Entonces, o H es circuncentro de A', B', C', y como a medianas concogen los circuncentros, demuestra que a las alturas del triángulo ABC concorre a un punto que es llamado ortocentro, ¿no? Esa es la demostración relativa, utiliza el resultado anterior, ¿no? Bueno, aquí concentro en A dá para construir esta circunferencia que es el circuncentro de A', B', C'.
Agora tem um resultado que é muito importante, que aparece nos problemas e que de alguma forma eles correlaciona circuncentro e ortocentro, não? E este de aqui, estos dois ângulos, aqui esta altura, un punto sobre o ortocentro está en un punto sobre esa altura. Y este, o segundo ângulo, é formado a partir do circuncentro. Tudo no mesmo vértice, relativo ao vértice A. Eu tenho a reta, a altura, que ela vai passar pelo ortocentro. E aqui tem o segmento que passa pelo circuncentro. O resultado que vai se provar é que esses dois ângulos, independentemente do triângulo, esses dois ângulos são sempre iguais, são sempre congruentes. Independentemente do triângulo que eu tiver, esses dois ângulos são sempre congruentes. E isso vai levar a afirmar no final que ortocentro e circuncentro são conjugados isogonais, são pontos, eles, de alguma forma, eles dividem em dois ângulos iguais. Então, os lados e o ortocentro e o outro lado e o circuncentro, eles estão angularmente, estão na mesma abertura, não? Então, aqui tem a demonstração. Estende aqui o diâmetro e determina o ponto E. Este ângulo é congruente com este, porque eles são inscritos na circunferência. Esses dois ângulos estão enxergando a corda C. Então, por isso eles são congruentes. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, este ângulo é reto. Por que esse ângulo é reto? Porque aqui tem um diâmetro. A é diâmetro da circunferência. Então, o ACE está escrito no diâmetro de uma circunferência. Então, esse ângulo é reto. E agora a gente já tem dois pares de ângulos. Este é o primeiro par, os ângulos retos, e este é o segundo par. Então, a gente tem dois triângulos semelhantes. O ADB e o ACE. Esses dois triângulos são semelhantes. E se esses dois triângulos são semelhantes, o par de ângulos que está faltando é congruente. Esses dois ângulos são congruentes. Essa é a demonstração que a gente queria, não? Porque agora, se a gente... Isso vai... essa mesma demonstração pode ser feita para... Não só para o vértice... Aqui está só para o vértice A. Mas, de forma análoga, pode ser feita para o vértice B e para o vértice C. E o único ponto em que concorrem as três alturas é o ortocentro. Então, a partir daí, vai poder ser afirmado que o ortocentro é isogonal com o circuncentro. Aqui tem outra... Essa era uma demonstração desse fato. Aqui tem outra, mas essencialmente é a mesma história, não? Aqui diretamente já utiliza o ortocentro para demonstrar a mesma coisa, não? Aqui o primeiro passo foi dado o segmento AC, aqui este ângulo é um ângulo central. Quando o ângulo vai no centro, chama ângulo central. Então, A ou C é um ângulo central. Enquanto que A, B, C é um ângulo escrito nesta circunferência cá, que é o circuncírculo. O ângulo central é duas vezes o ângulo escrito. Então, se chama este de beta, este ângulo daqui tem que ser 2 beta. Mas este triângulo, como é
circuncentro, estas dos distancias son congruentes. Entonces ese triángulo AOC es isósceles. Y en un triángulo isósceles, a bisectriz coincide con altura y coincide con mediana. Para un triángulo isósceles, bisectriz, altura y mediana es todo igual. Entonces este segmento es altura, es bisectriz y es mediana. E eso hace que este segmento es congruente con este. Y estos dos triángulos son congruentes, porque estos ángulos son iguales, o tres pares de ángulos son iguales, y estos lados son congruentes. Este triángulo es congruente con este. Y finalmente, comparando este triángulo con este, ellos son semejantes, porque este ángulo es congruente con este, y este ángulo es congruente con este, porque es una altura aquí. Entonces esos dos son semejantes y demuestra de nuevo que estos dos ángulos son congruentes. Como los triángulos son semejantes, estos dos tienen que ser congruentes. Repetindo o proceso para os outros vértices, demuestra que o ponto H é o conjugado isogonal do ponto O. O circuncentro e ortocentro são conjugados isogonais. Aquí tengo otro. Bueno, esta es una lembranza de cuando se fala de baricentro, se demuestra que o baricentro divide o segmenta uma relação de 2:1. Quer dizer, a distância do vértice até o baricentro é duas vezes a distância do baricentro até o ponto médio do lado oposto. Este é o ponto médio do lado oposto. Quem passa pelo baricentro é a mediana. Então, aqui, BD é congruente com DC. Isso, aí até tinha visto esse resultado. O que eu vou utilizar ele para falar da reta de Euler. Que ele utiliza tanto o baricentro, o circuncentro e o ortocentro. O que vai ser afirmado que esses três pontos são colineares. E aí a demonstração é feita por el surdo, não? Eles tem uma reta, a partir de 2 pontos eu defino uma reta, não? A reta que passa por H e por O. E aí tem esta mediana, que vai de A até o ponto médio do lado oposto. E aí define que a interseção dessas duas retas é o ponto Y'. E o que se quer demonstrar é que o ponto Y' é a mesma coisa que o ponto Y, que é o baricentro. Então, se se demonstra que o ponto Y' coincide com o ponto Y, então o baricentro vai ficar demonstrado que o baricentro é colinear com o circuncentro e o ortocentro. Então, o procedimento aqui é, bom, primeiro traçar este segmento. Os pontos D e E são pontos médios. E se são pontos médios, o D é ponto médio de BCE, o E é ponto médio de AC. Então, este segmento é paralelo e tem medida metade da base. Aqui é uma base média. Este é metade e paralelo com este. Então, considerando essas duas paralelas, a gente vai ter, e tem estas duas perpendiculares, que também são paralelas. Então, estes ângulos em vermelho são
son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque ellos están determinados por perspectivas paralelas. Este paralela con este paralelo con este. Entonces, este ángulo es congruente con este. Y análogamente de otro lado, aquí es una altura. Aquí es una altura. Entonces, o ángulo azulciño, él es congruente con este porque este paralela con este y este paralelo con este. Esos dos pares de ángulos fican determinados por paralelas respectivas. Entonces, por eso ellos son congruentes. Y con eso se llega a afirmar que el triángulo AHB es semejante como triángulo DOE. Y a partir de ahí, bueno, primero tenga esa igualdad de ángulos. Ahí gente va a poder afirmar que este ángulo o ángulo en O también es lo mismo que este ángulo aquí en H. Aquí o próximo, bueno, ven aquí estos son los dos pares de triángulos semejantes que ya te he adiantado. Y ahí tenga proporcionalidad de dos lados. Está importante aquí es que este lado, OE, es metade de este lado, HB. O HB dividido OE tiene que ser igual a 2. Entonces, aquí BH dividido EO igual a 2. Y lo mismo vale aquí entre AH y OD. Esa relación también es 2. Lo que gente sabía de partida era entre AB y DE. Entre estos dos, por ser base media, a razón es 2. Ahora a gente encontró que esta parte también es igual a 2. Entonces, es otra razón de 2 para 1. Esta distancia AH es 2 veces esta distancia OD. Que utilizan en varios problemas también. Ahí tengo otro par de triángulos. Aquí tengo opuestos pero vértices. Y aquí los amareliños son alternos entre paralelas, porque esta de aquí es paralela con esta. Tengo alternos entre paralelas. Ahí llega a conclusión que otros dos triángulos semejantes, OD y E' es semejante con H, A y E'. Y como la gente ya sabía que este de aquí es 2 veces este de aquí, entonces va a valer que A y E' es 2 veces Y' D. E eso acontece para o baricentro. Essa propriedade só acontece para o baricentro e com isso demonstra que o ponto Y' de fato é o baricentro. Aqui tem a semelhança dos outros dois pares de triângulos. E com isso demonstra que esse ponto Y' é o baricentro. Consequentemente, o ortocentro, baricentro e circuncentro são colineares. Y esa línea, esa recta es llamada recta de Euler. Entonces, esa es otra aplicación importante en que aparece o ortocentro, circuncentro, baricentro, ¿no? Otra propiedad que aparece con frecuencia es esta de aquí. Si hay gente tuviera un trapecio isósceles, trapecio que tenga un par de lados paralelos
Isósceles es cuando os lados não paralelos tenham a mesma medida. Se a gente tiver um trapézio isósceles, ele é sempre inscritível. Sempre dá para... Se eu traço a circunferência circunscrita ao triângulo ABC, essa circunferência também passa por D. Então, aqui vai ter a demonstração. Mas, essencialmente, se você tem um trapézio isósceles, ele é inscritível. Existe essa circunferência que passa pelos 4 vértices. E, contrário, se você tem 4 pontos sobre uma circunferência e tem 2 cordas são paralelas, a partir dessas 2 paralelas, você tem um trapézio, mas você pode afirmar que não é só um trapézio. Como são 2 cordas paralelas e os vértices estão em uma circunferência, você pode afirmar que estes 2 segmentos têm a mesma medida. Então, essa propriedade dos trapézios isósceles também utiliza em vários problemas. A distância vértice-ortocentro. Bom, isto já tinha comentado, não? Aqui é só uma ilustração que esta distância vértice ortocentro é 2 vezes, esta distância é 2 vezes esta distância daqui, que é circuncentro, ponto medio do lado oposto. Aqui estão todos os passos, não? Mas essencialmente é o mesmo que já tinha comentado com a figura anterior, não? E aqui está o círculo de 9 pontos, que é a circunferência, que passa por 9 pontos importantes do triângulo. 3 dos pontos são os pontos médios dos lados. Então, o ponto D, o ponto médio de BC, o ponto E é ponto médio de CA, e o ponto F é ponto médio de AB. Então, você pode definir o círculo de 9 pontos como a circunferência que passa pelos pontos médios dos lados. E aí o que vai demonstrar que essa circunferência também passa pelos pés das alturas. Passa por H subíndice A, H subíndice B e H subíndice C, que são os pés das alturas. E adicionalmente, esos são 6 pontos, não? Os outros 3 que faltam são os pontos médios entre o ortocentro e os vértices. Seria este ponto J, que é ponto médio entre H e A. O ponto K, que é ponto médio entre H e B. E o ponto L, que é ponto médio entre H e C. Então, esse é o círculo de 9 pontos. Aqui está a demonstração que de fato passa por aqui e que passa por J, não? Então, para demonstrar, primeiro define o círculo de 9 pontos como passando pelos 3 pontos médios dos lados. Agora, quer demonstrar que passa por aqui. Aqui é uma base média. Então, este segmento é metade de BA. Ele é congruente com BF e com FA. Por ser base média. Este segmento daqui é o que tínhamos falado do trapézio. Eu sei que FE é base média relativo aqui a BC. Porque F e E são pontos médios.
Entonces, este segmento de aquí es paralelo con esto de aquí. O, o que yo tengo que mostrar que estos dos segmentos son congruentes, ¿no? Entonces, como, aquí yo tengo un triángulo rectángulo, A, HA, B. Ese triángulo es rectángulo. Como triángulo es rectángulo y de HA a TF es una mediana, porque es punto medio. A mediana en un triángulo rectángulo es mitad de la hipotenusa. Entonces, este segmento tenga la misma medida que este, porque yo tengo un triángulo rectángulo, F punto medio da hipotenusa. Entonces, a mediana do triángulo rectángulo es metade da hipotenusa. Entonces, este segmento es congruente con estos dos. Y yo sabía que este de aquí es congruente con este. Entonces, estos dos, FHA y DE, son congruentes. Si esos dos son congruentes, entonces yo tengo un trapecio isósceles, FE, DHA isósceles. Y si ese trapecio es isósceles, significa que a circunferencia que pasa por D, E y F también pasa por H. Y con eso demuestra que los P das alturas, aquí fue feito só para altura relativo ao vértice A, os P das alturas forman parte do ciclo de 9 pontos. Agora vai demonstrar que este ponto aqui é o ponto médio entre o vértice A e o ponto H. Estos dos saem de forma análoga, não? A demonstração é feita de forma análoga ao caso de H. Então, primeiro marca o ponto médio entre H e A, é o ponto J. De novo, aqui, este segmento é base média relativo a C. Então, ele tem a mesma medida que a E. O segmento JF, tá, por construção, o J é ponto médio entre H e A. Então, este ponto médio, agora, olhando o triângulo, aqui a gente tem que mudar o triângulo agora. Agora, relativo ao triângulo A, H, B, este segmento também é base média. Tem JF, ou FJ, é paralelo com BH. E ele mede metade de BH. O JF é paralelo com BH e ele mede metade. Então, em conclusão, este segmento vai ser paralelo com este. Esos dois são paralelos. E este de aqui é paralelo com este. Então, significa que este ângulo, que é reto, também tem que aparecer aqui. O ângulo DFJ é um ângulo reto, porque está formado por, ele é análogo a este de aqui. Tengo esta paralela con esta y esta paralela con esta, por paralelas entre rectas respectivas. Este ángulo es congruente con este de aquí. Entonces, ese es el resultado importante sobre este ángulo, ¿no? Ahí viene el próximo paso.
vai afirmar que o quadrilátero DHFJ é cíclico. Então, seria quadrilátero DHFJ J. ¿Por qué ese cuadrilátero es cíclico? Porque este ángulo es lo mismo que este otro que no está pintado aquí. Entonces, relativo a corda Y, D. Relativo a corda Y, D. Bueno, yo ainda no puedo utilizar porque ese es el resultado que yo voy a querer llegar. Ainda no puedo hablar que YD es una corda. Vai ser verdade. Eu quero afirmar que YD é uma corda do ciclo no ponto. Mas este ângulo é reto, que acabamos de mostrar. E este ângulo é reto, ¿por quê? Porque tem uma altura. Isto aqui é reto, ou do outro lado também é reto. Então, se eu tenho que este ângulo tem a mesma medida e é reto com este, então eu posso afirmar que esse quadrilátero HF, JD, é inscritível por esta circunferência. Então, com isso, eu já demonstrei que J está na mesma circunferência que passa por D, H e F, que é o círculo de 9 pontos. Então, J também está no círculo de 9 pontos. E, adicionalmente, como não é só que esses ângulos são iguais, bastava que esses ângulos sejam iguais para afirmar que eles passam pelo círculo de 9 pontos. Mas, além de ser iguais, é um ângulo de 90. Então, essa corda JD é diâmetro do círculo. JD é diâmetro do círculo de 9 pontos. E aí vai ter outro quadrilátero inscritível. Agora, olhando aqui, J, A, O, D, como H era 2 vezes O, D, e o J é o ponto médio, então tem que a J é a mesma coisa que o D, e eles são paralelos, porque as duas são alturas. São projeções ortogonais. Então, aqui eu tenho um paralelogramo. Então, este lado é congruente com este. O AO é congruente com o JD. Ele passa pelo centro da circunferência, não? O centro do ciclo de 9 pontos, que eu chamei o 9. Então, o raio do ciclo de 9 pontos é a metade do raio do ciclo circunscrito. Tudo relativo ao triângulo ABC. Então, essa é a história completa aí sobre o ciclo de 9 pontos. De novo, tem vários problemas que utilizam esse fato, não? Aqui tem um resultado importante que também utiliza em vários problemas, é que pode ser feita dado com centro em H, aqui se parte de um ponto qualquer, um ponto P, que está sobre o ciclo circunscrito do triângulo ABC. Eu tenho o triângulo ABC, circunferência K, circunferência que circunscreve o triângulo ABC. Coloco um ponto P sobre o círculo circunscrito, sobre K, sobre o círculo circunscrito do ABC. O que vai se demonstrar aqui, que o ponto médio entre P e H está sobre o ciclo de 9 pontos. Notem aqui, D, E e F são os pontos médios dos lados. Então, para
movimentando P sobre o ciclo circunscrito do triângulo ABC, o ponto médio entre H e P está sempre no ciclo de 9 pontos. Então, eu concentro no ciclo de 9 pontos, no ortocentro, você transforma a circunferência circunscrita no ciclo de 9 pontos. E a demonstração está é quase trivial, não? Porque a gente já sabe que os pontos médios entre os vértices e o ortocentro estão no ciclo de 9 pontos. Isso vale para este ponto, para a linha, vale para B' e vale para C'. Então, se vale para esos 3 pontos determinam uma circunferência. Então, vai valer para qualquer outro ponto. Então, o resultado é que, a partir destes 3 pontos, dos 3 vértices, 3 casos particulares de P é quando coincide com o vértice. Esse é um caso particular. Outro caso particular de P quando coincide com o vértice A. Outro caso particular é quando coincide com o vértice B. Então, o resultado que se quer provar é a generalização de 3 casos particulares. Só que a circunferência é definida a partir de 3 pontos. Então, se vale para esos 3 pontos, e esos 3 pontos definen de forma única a circunferência, a propriedade vale para qualquer ponto sobre a circunferência. Essa é a ideia aí da demonstração. Bom, aqui a figura tem outras propriedades aqui bonitas sobre que se você pega, e tudo depende da propriedade anterior, a reflexão do ortocentro relativo aos lados estão sobre o ciclo circunscrito. Então, a reflexão do ortocentro relativo a este lado, este ponto, que está sobre o ciclo circunscrito. Reflexão do ortocentro relativo a este lado, este ponto que está sobre o ciclo circunscrito. A reflexão do ortocentro relativo ao ponto médio, este ponto que também está sobre o ciclo circunscrito. Então, relativo aos lados, relativo aos pontos médios, gera um ponto sobre o ciclo circunscrito, que seria relativo a este ponto, é este daqui, reflexão. Então, relativo aos lados, relativo aos pontos médios, e tudo não é mais que um caso particular do que afirmei anteriormente, não? Dado um ponto. O ponto médio, dado um ponto P sobre a circunferência, o ponto médio entre P e H está sobre o ciclo de 9 pontos. Então, todos esos pontos ilustrados são casos particulares deste resultado mais amplo que a gente demonstrou na figura anterior. Bom, então, alguma pergunta aí? Algum comentário? Algo que não ficou claro? Então, vou passar. Não tiveram outras perguntas. Vou passar para outro assunto, que é falar um pouco sobre o incentro. Bom, de novo, o incentro é
Aquí primero se conta historia sobre las bisectrices, ¿no? Se eu tenho um ângulo x ou y, bissetriz é o conjunto de pontos que equidista dos lados. Então, aqui eu tenho um ponto aqui no interior. A distância desses pontos lados é diferente se o ponto não estiver na bissetriz. Somente quando o ponto está sobre a bissetriz é que as duas distâncias coincidem, não? Aqui tem que fazer exatinho para que... Aqui, este é só para ilustrar, não? Para brincar de... Só quando tem um ponto sobre a bissetriz é que essas duas medidas são congruentes. Então, a bissetriz é o conjunto de pontos que equidista dos lados. E aí, se caíte com esboças três bissetrizes internas, elas concorrem. Elas se intersectam com um ponto que tem a bissetriz do ângulo B, bissetriz do ângulo A, bissetriz do ângulo C, e elas se encontram em um ponto chamado incentro, e apropriado do incentro que ele equidista dos lados. Esta distância é a mesma que esta, e é a mesma que esta, e como esta mesma distância com centro em I, se pode trazar o incírculo, que é a circunferência que tangencia os três lados, toca os lados em um único ponto. Estos são os pontos de tangência, que é diferente de estos pontos que são os pontos médios. E M, N e P são os pontos de tangência. São os pontos médios. E P', M' e N' são os pontos de tangência do círculo inscrito. São pontos diferentes. Em geral, não? Pode acontecer que os pontos coincidam, e isso somente quando o triângulo é isósceles, não? Os pontos vão coincidir. Bom, nem todos, não? Isósceles do relativo embaixo, não? Estos aqui não coincidem, incluso quando o triângulo é isósceles. Então, relativo ao incentro, existem fórmulas para calcular as medidas de todas as distâncias. Então, os lados opostos, o AB, tudo isto é chamado de C'. O BC chama de linha e o CA chama de vizinho, não? Azinho, Czinho, vizinho. Aqui tem uma parte algébrica, não? Define o semiperímetro. O semiperímetro é a soma dos três lados dividido entre 2. É a metade do perímetro. E o importante é como esta circunferência é tangente aos lados, esta distância F é a mesma que a distância D. E isso a essas duas é chamada de X. Da mesma forma, a distância BDE é a mesma que a distância BE, e essa distância é chamada de Y. E a distância CE é a mesma que a distância CF, e essa distância é chamada de Z. E o que vai ser demonstrado que essas distâncias podem ser escritas a partir do semiperímetro e a letrinha que corresponde com o lado mais próximo. Então, AD é o semiperímetro menos azinho, da mesma forma que AF. Semiperímetro menos azinho. Aqui, perto do vértice B, esta distância é P menos vizinho. E perto do vértice C,
é P menos C'. Então, a distância entre os vértices e a projeção ortogonal do incentro, todas essas distâncias dá para calcular a partir da medida dos lados do triângulo de partida. Todas elas. Existem fórmulas para calcular todas elas. Outro resultado aqui importante é o teorema da bissetriz interna, não? Aqui tem este segmento bissetriz. Divide o ângulo em A em dois ângulos congruentes. Então, o que vai se demonstrar que AB está para BM, da mesma forma que AC está para CM. Esse é o chamado teorema da bissetriz interna. E isso é demonstrado a partir do teorema de Tales. Aqui estende esta reta e esta é construída como sendo paralelo com esta de aqui. Como elas são paralelas, vai ter dois pares. Este ângulo de aqui é correspondente entre paralela com este, por ser esta é paralela com esta por construção. Então, estes dois são correspondentes entre paralelas e estes dois são alternos entre paralelas. São congruentes e alternos entre paralelas. Então, no fim de contas, este ângulo termina sendo igual com este. Isso determina que ADC é um triângulo isósceles. E se é triângulo isósceles, AD é congruente com AC. Então, este lado é congruente com este. E agora vou utilizar o teorema de Tales para falar que BA está para D, da mesma forma que BM está para MC. Aqui utilizou o teorema de Tales. E aí no final, a gente não quer utilizar este lado troca por este. Então troca D por AC e aí demonstrou o teorema da bissetriz interna. Então, utilizando o teorema da bissetriz interna, dá para fazer outras contas. Permite encontrar, as bissetrizes permitem fórmulas para calcular quase tudo em função das medidas dos lados do triângulo. Então, uma coisa é calcular a medida de BP e de PC. Utilizando o teorema da bissetriz interna, pode ser afirmado que a BP, P aqui é o base da bissetriz. Aqui tem uma bissetriz. TP é a interseção com a base. Então, dá para escrever BP desta forma e PC desta forma. Tudo fica em função das três medidas dos lados do triângulo. Aí tem a demonstração, vou ir rápido, não? Mas essencialmente o que está utilizando é o teorema da bissetriz interna. E tem mais uma fórmula aí de utilizar em bissetrizes que dá para calcular e aplicar o teorema da bissetriz duas vezes. E aí dá para calcular a razão entre a distância do vértice ao incentro com a distância do incentro ao pé da bissetriz. A razão entre estes dois segmentos. Essa razão pode ser escrita também entre as medidas dos lados, que são as letrinhas A'B', C'B'. Basta utilizar duas vezes o teorema
Hay gente ya tenía calculado una fórmula anterior a medida de este BP y ahora traza esta otra bisectriz y repite la fórmula para calcular a medida de este IP. Y ahí haciendo un poco de álgebra dá para chegar a razão entre este segmento e este segmento. E fica tudo em função das medidas dos lados. Aqui é o problema. Aqui é uma construção curiosa, porque o problema fala... qual é o texto do problema? Estão falando de um triângulo não equilátero. Se a reta que passa pelo baricentro e pelo incentro é paralela a um dos lados do triângulo. Então, é um triângulo tal que a reta que passa pelo incentro e pelo baricentro é paralela com este lado BC. Demonstre que os lados do triângulo estão em progressão aritmética. Então, este acinho, Bcinho e Ccinho estão em progressão aritmética. Aqui eu fiz a construção de forma dinâmica para ilustrar numericamente que isso é verdade, não? Então, eu mudo aqui o valor de B. O triângulo muda. Mas isto daqui sempre é verdade. O A sempre pode ser escrito como B mais C sobre 2. Quer dizer, progressão aritmética é quando um dos lados é a semissoma dos outros dois. Eu tenho dois lados, o termo que está no meio. Aqui a progressão aritmética seria C, A, B. Então, o número do meio é a semissoma dos outros dois lados. Bom, agora aqui é só a ilustração, não? E se mexe o valor de C também, isto continua sendo verdade. Agora é encontrar a... Tá. Então aqui tem a demonstração. Vamos lá. Travou aqui a... Já voltar. Não está deixando ir agora. Eu vou pedir para recarregar. E ele não volta no mesmo lugar. Então está na parte de bissetrizes. Agora está indo. Que a internet às vezes fica lenta. Esta daqui. Então, vamos lá à demonstração do problema, não? Como a resolução do problema. Acho que esse problema, por algum motivo, não me está deixando mexer o controle, não? Talvez o ponto ficou por... Deixa eu voltar atrás, a ver se eu consigo arrumar esse problema. Não, prática. Abrir com GeoGebra App. Às vezes o ponto fica por trás e ainda não consigue... Configurações, avançado.
porque quedé para... não dá para... Ok. Dependendo do tamanho da tela, acontecem essas coisas que em uma tela me aparece todo, em outra não me aparece. Deixa eu pedir para compartilhar. Tá. Então, acho que agora dá para pegar ou não. Porque não está deixando que eu mude aqui a... Ah, só tem uma... mas mesmo assim eu queria... Tá, agora mudou. Só tem dois, passo 0 e passo 1. Então, qual é a ideia da... Por hipóteses, o problema fala que Y é paralelo com BC. Aí utiliza o teorema de Tales para afirmar que aí tem que estar para Y, da mesma forma que a Y tem que estar para YD. Mas a gente sabe que a Y é baricentro. Então, a YD é a razão de 2 para 1. Consequentemente, aí, dividido Y, também tem que ser 2 para 1. E por outra parte, a razão entre AI e IE é esta fórmula que foi dada na discussão anterior. Então, igual este pedaço com este pedaço, e encontra que isso é igual a 2. Então, consequentemente, A é a semissoma de BC. Significa que a C, A, B é uma progressão aritmética. Essa é a demonstração. Então, é relativamente simples, não é complicado. Então, essa é a história desse probleminha. Ok, talvez um pouco é você construir, é o desafio da construção. Construir o triângulo de tal forma que coloque os controles e que esta propriedade, que este segmento seja o tempo todo paralelo com este. Acho que a construção do triângulo é mais difícil que a demonstração, neste caso. Então, a medida da bissetriz. Bom, com incentro, com bissetrizes, dá para calcular tudo, não? Aí aparece outra fórmula que pode ser utilizada, que é quanto mede aqui este segmento AP, que é uma bissetriz do ângulo A. A medida pode ser calculada desta forma. E aí tudo que utiliza vai utilizar o cálculo da área do triângulo. A área do triângulo vai calcular uma forma o B vezes C vezes o cosseno de seno de 2 alfa. Essa é uma forma de calcular a área. Vou mostrar os passos aqui. A área do triângulo todo pode ser escrita como a soma destas duas áreas. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, a área do triângulo todo é BC seno de 2 alfas. E a área de cada um deles por separado, utiliza P vezes C, a P vezes C seno de alfa. Esta é a primeira metade. E a P vezes B seno de alfa. Esta outra metade.
E aí vai colocar o AP, simplifica os dois, coloca o AP em evidência, e, e o, e o seno de alfa também coloca em evidência. Por outro lado, o seno de 2 alfa é 2 vezes seno cosseno. Com isso consigue simplificar os senos e fica tudo, esta expressão que fica em função de cosseno. E a partir de aí consigue encontrar AP. Então, o resultado que gera uma fórmula que permite calcular a partir dos lados do triângulo, das medidas dos lados do triângulo, permite calcular a medida da bissetriz. Então, essa fórmula é outra das fórmulas quando a gente utiliza a bissetriz. Com bissetrizes dá para... Existem fórmulas para tudo, não? Tem uma fórmula que se discutió na parte quando se discute área, que a partir de um círculo pode ser calculada a área do triângulo ABC como produto do semiperímetro pelos raios de um círculo. Essencialmente que a área do triângulo todo pode ser escrita como a soma das áreas desses 3 triângulos. E para cada um deles é usada área da base por altura, dividido 2. Área da base por altura sobre 2. Só que os 3 têm a mesma altura, a altura é eje para os 3. E a partir de aí coloca em evidência o eje, fica isto daqui que é o semiperímetro. Então, o incentro, que é a interseção das bissetrizes, também gera uma fórmula de área, não? Essa é uma forma de demonstrar essa fórmula. Tem uma segunda. O segundo caminho para demonstrar o mesmo resultado. Este mais visual é que estes triângulos são congruentes. Os dois em amarelinho. Os dois em cor de rosa são congruentes. E estes dois são congruentes. E eles têm sempre ângulos retos. Então, dá para cortar a figura aí e rearrumar desse jeito aqui. Então, aqui forma um retângulo. E é fácil calcular a área do retângulo, que seria a medida deste lado vezes este. Então, eu teria x mais y mais c vezes eje. Mais o x mais y mais c é a metade do perímetro. O perímetro completo é 2x, 2y e 2z. Então, a soma destes 3 é o semiperímetro. Então, esta é uma forma visual, gráfica, de ilustrar que a área do triângulo ABC pode ser escrita como produto do semiperímetro pelos raios do círculo. Se tiverem perguntas, comentários, podem abrir o microfone e perguntar, pessoal. Esta outra figura já antecipa um resultado que da próxima aula sobre esse incentro, não? E é que esta reta bissetriz, se eu pego o ponto A, passo pelo incentro e continuo, essa bissetriz intersecta o círculo circunscrito em um ponto, este ponto E. E esse ponto E tem a propriedade de estar a mesma distância de B e C e também estar a mesma distância de I. E adicionalmente esse ponto E está a mesma distância
do S-incentro. Este ponto aqui é o S-incentro. A partir deste ponto, eu posso construir a circunferência S inscrita do triângulo ABC. Então, esse ponto é interessante. Aí tem a demonstração que esse ponto, que estas duas distâncias são congruentes. Como aqui é bissetriz, e aqui tem a circunferência, estes dois arcos têm a mesma medida. Então, estas duas cordas também são congruentes. Aí se demonstra que B é igual a I, e depois se demonstra que B é igual a I subíndice A. Esse é um resultado importante que também se utiliza muito. Eu vou parar um pouquinho por aqui, eu vou estar lá na página do curso, mesmo que alguns possam não estar, só para mostrar os desafios, se vocês conseguirem voltar a entrar, deixa eu mostrar o desafio da aula 3B, vou fazer em ordem invertida. São desafios de construção para fazer no GeoGebra. Para tentar incentivar aí a participação, não? Pode falar, William. Professor, uma dúvida com relação aos desafios, né? Você, para obter a certificação, a gente tem que entregar um desses desafios, é isso? Isso. E aí, a minha dúvida, na verdade, é a seguinte. Por exemplo, tem aula hoje, vai ter o desafio. Aí eu tenho essa uma semana para entregar esse desafio. Não, até o fim do curso. Então eu posso escolher qualquer um dos desafios em qualquer momento do curso, é isso? Isso. Tá. Eu achei que eles ficavam por uma semana, e se eu ficasse para a semana que vem eu teria que escolher outro desafio, mas não é isso, então. Não, aqui, tem aqui fecha. Segunda-feira, 5 de maio. É uma semana depois do fim do curso. Tá. Não, tudo bem. É que será um então, desafio por semana. Aí... Isso, não, eu coloco, em toda aula tem, toda semana a gente tem 2 aulas, para cada aula tem um desafio. Mas é bem de leve a avaliação, não? Basta entregar algum dos desafios até uma semana depois do fim do curso. Certo? Tá bom, certo. Mais foncinho que isso não dá para ser. É verdade. Então, deixa eu ilustrar aqui o da 3B. Então, tá. Aqui bom, tem uma lista de problemas, que você pode entrar nessa lista de problemas e escolher um e resolver no GeoGebra. Mas eu sempre também coloco, além da lista dos problemas, como alternativa. É uma das duas coisas, não tem que ser as duas coisas, não? A outra alternativa seria fazer esta discussão. Dado um triângulo ABC, construir em círculo e S em círculo. Tem 3 S em círculos. E apresentar os pontos de Giglione e Nayer. Acho que eu não falei nada. Deve estar por aqui, é que está na discussão. Acho que eu parei antes do desafio. Bom, esta é a fórmula de Euler aqui, é distância em centro. Esta fórmula daqui é a distância em centro circuncentro. Pode ser dada por esta fórmula. O ponto de... Esta figura que eu quero peso no desafio, não? Eu tenho o triângulo ABC. Deixa...
tengo un círculo. Está en centro. Ok. Yo tengo en centro. Y aquí tengo, a 3 alturas no coloqué. De ahí tengo a proyección que determina este punto. A proyección ortogonal. A proyección ortogonal aquí determina este punto. Proyección ortogonal determina ese punto. Ese ahí, TA, TB, TC son llamados puntos de contacto. A partir de esos 3 puntos de contacto, de un centro y dos puntos de contacto, construye un ciclo. Ahora, dá para construir estas sevianas de 2 vértices até o ponto de contacto do lado oposto. Tem esta seviana do vértice até o ponto de contacto do lado oposto, do vértice até o ponto de contacto do lado oposto. Essas 3 sevianas são concorrentes e esse ponto chama ponto de Yergone. Seva, aí vai utilizar o teorema de Seva para demonstrar que essas 3 retas concorrem no ponto de Yergone, não? O triângulo de contacto é formado por esses 3 vértices. E qual é o ponto de... Bom, agora, estes são os 3 círculos do triângulo ABC. E aqui tem pontos de contato diferentes. Ponto de Nayer, este é o ponto de contato do S em círculo com o lado. Ponto de contato do S em círculo com o lado. Ponto de contato do S em círculo com o lado. Do vértice até o ponto de contato, pode falar, até o ponto de contato do S em círculo, tem essa reta, essa seviana, e as 3 sevianas do mesmo tipo se interceptam em um ponto chamado de Nayer. Quem queria falar? Então, se demonstra que esses 3 pontos são concorrentes. E aí, no fim, deixa eu marcar tudo aqui. Bom, esse não quero. Triângulo de contato, Seva, Nayer. Aqui demonstra que este ponto de Nayer, que essas 3 sevianas são concorrentes utilizando o teorema de Seva. E tem a reta de Euler e a reta de Nayer. Ponto de Nayer. Tá. A reta de Euler é a que essa já tínhamos visto, passa por ortocentro, baricentro e circuncentro. A reta de Nayer passa pelo ponto de Nayer, o baricentro e o incentro. Então, essa construção aí, que com todos esses pontos seria o desafio, reproduzir essa construção, não? Identificar, criando caixinhas, identificar todos os pontos. Esse seria o desafio. Bom, esse é o desafio da 3B. Então, vamos só para mostrar o desafio da 3A. O desafio de construção. Também pode ser resolver um problema. Na 3A, é bom que fique em vídeo, porque como tem problema o acesso externo, é bom que fique gravado, porque qual é o desafio? Aqui de novo. Aqui é ilustrar ou demonstrar esta proposição. Se hay un punto P de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC y H o ortocentro también del triángulo ABC. O lugar geométrico del punto M del segmento HP es un círculo de 9 pontos.
essa foi uma das construções que eu comentei. Então, seria ilustrar ou demonstrar essa proposição. Esse é o desafio da aula 3A. Relativo à semana passada, que eu não comentei os desafios na semana passada, seria sempre fecha é sempre na mesma data, não é uma semana após o fim do curso. Na 2B, aqui é este problema que é bem interessante, também foi um problema olímpico. Propor uma justificativa algébrica e fazer a construção no GeoGebra do problema seguinte. Seja C1 e C2 circunferências do mesmo plano. E P1 e P2 pontos arbitrários sobre C1 e C2. Respectivamente. E M1, 2. O ponto médio do segmento P1, P2. Encontrar o lugar geométrico dos pontos M1, 2, quando P1 e P2 passa por todas as posições possíveis. Então, é resolver este problema daqui. É o desafio da aula 2B. E o desafio da aula 2A é sobre Menelao Seva. Era reproduzir a construção pode ser do teorema Seva ou do teorema de Menelaus, não? Reproduzir esta construção com números. Quem quiser fazer a demonstração também pode fazer a demonstração. Mas aqui apresentei só ilustrar o teorema de Seva, não? Aqui neste caso, os 3 pontos X, Y e Z não são colineares. E esta conta não dá 1. Se essa conta tivesse dado 1, os 3 pontos X, Y e Z seriam colineares. Então, esses são os desafios que acho que não tinha mostrado. Na primeira aula já tinha ilustrado, acho que na primeira aula já comentei os desafios da primeira aula. Pessoal, perguntas, comentários? Acho que vou parar por aqui. Alguma dúvida que vocês tiveram? Bom, então vou parar de gravar.